Oi, boa noite, na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe todos vocês. A Bíblia fala no livro de Lucas, São Lucas capítulo 19, verso 47. Verso 45 até o 48. E fala que Jesus entrou no templo e expulsou muitos que vendiam ali, negociavam, e ele disse que a casa do Pai seria chamada casa de oração. Jesus ainda estava na terra, estava vivo, ou seja, vivo como homem, como carne, e ele ensinava no templo. Então hoje eu sempre tenho falado sobre o templo e eu gostaria que você escutasse bem isso que eu vou lhe falar. O templo são 4 paredes, aonde quando tem uma pessoa, 2 pessoas, o Espírito Santo de Deus está ali também, porque estão nas pessoas que ali estão e ali vão. Jesus ensinava no templo, e quando a gente ensina as pessoas ouvem o ensinamento, então vai para aprender. Então, quando nós vamos para o templo, é para aprender, é para adorar também ao Senhor no aprendizado. É para fazer sacrifícios de louvor, sacrifício de adoração. Vamos dizer assim, né? Hoje nós vemos muitas coisas que têm afetado muito a vida do cristão. Eu já fui muito iludido com o templo e com líderes. Fui muito iludido. A Bíblia manda eu o respeite, a Bíblia manda eu o honre, mas a Bíblia não manda eu o idolatre. E quando só ele pode fazer alguma coisa, eu estou idolatrando ele. Quando eu penso assim, ele ou ela ou vaso, e a gente sempre acha que naquele lugar o problema é que vai aparecer sempre o profeta, a profetisa, o vaso, o homem de Deus, a mulher de Deus. A oração só serve dele, a dos outros não serve. A oração só serve dela, a dos outros não serve. Porque eu vou pedir oração a essa mulher. Aonde nós podemos observar que, como eu já falei até hoje para uma irmã, isso fica um ciclo vicioso. Começa a ter um ciclo vicioso nisso aí. Então eu quero deixar vocês bem esclarecidos com isso. E vocês pensem sempre, pensem e meditem que o verdadeiro Deus, um Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, Ele está em todo lugar. Eu aqui no momento estou sozinho, nesse momento, né? Ele está aqui comigo, porque eu estou falando dele. Eu estou ensinando a palavra de Deus para vocês, com naturalidade. Eu não preciso ser como eu era antes, menino ainda espiritual, criança ainda no conhecimento da palavra de Deus, né? Eu chegava até a bater a cabeça na parede, para você ver o ponto que a gente chega, quando é menino no Evangelho. E hoje eu vejo um bocado de pessoas que já têm mais de não sei quantos anos e nunca aprendeu que Deus está com você, que Deus está na tua vida, que Deus está na minha vida, e Deus está onde nós buscamos a Ele. E se você pode ir para o templo, as 4 paredes lá, no altar, não perca, não vá, porque muitos precisam estar ali para aprender. Ali é tipo uma escola. Você vai e vem para casa, recebe o ensinamento e vem para casa. Ali é tipo uma escola. Mas você não pode se apegar naquilo. Só é
cristão quando está lá. Quando não está, não é cristão. Um abraço a Milton Moraes. Grande abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Então, você tem que ser você mesmo. Você mesma. É por isso que o mundo inteiro está cheio de telespectadores, né? Fala. As pessoas que vão mais para bater papo, vamos dizer assim, porque dificilmente hoje, nos dias de hoje, nós vemos um templo com pessoas que venham a ter um pouco de reverência. É difícil. É difícil ter um pouco de reverência. A gente diz que vai adorar a Deus, fazer o compromisso com Deus. Então, se eu tenho que fazer um compromisso com Deus, eu tenho que ter muita cautela e saber o que eu estou fazendo para Deus. Se Ele vai receber ou não. Se é para a glória dEle ou não. Então, é necessário a gente lembrar de muitas coisas que nós aprendemos. Cada um dará conta de si a Deus. A Bíblia manda que eu ame ao meu Pai Celestial, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A Bíblia manda que eu ame meu inimigo. A Bíblia manda que eu abençoe os que me amaldiçoam. A Bíblia manda que eu ore pelos que precisam de oração. Então hoje, vocês observem que o povo hoje quer ser político, os que Deus chama e tem um dom, dá um dom especial, dá um dom para louvar, dá um dom para pregar, dá um dom para evangelizar, mas ele ou ela prefere entrar em outro dom. O dom de ganhar dinheiro ou de mudar o mundo. Ninguém vai mudar o mundo. Deus já tem os seus preparados lá dentro da política para mudar o mundo. Deus já tem os seus lá. Se você tem uma chamada, como eu sei, eu creio em muitos servos de Deus, muitos cristãos, seja ele católico, seja ele evangélico, seja ele espírita, e Deus tem a chamada também lá dentro da política para fazer alguma coisa que o nome dele seja glorificado. Porque a Bíblia diz que nos finais dos tempos haveria tempos difíceis. Quem vai mudar esse tempo difícil mesmo? É você, irmã, irmão. É você, amado, amada, meu amigo, minha amiga. Você vai fazer sua parte, sim. Se você tem uma chamada, se você sente de Deus, de estar representando a Deus em um congresso, né? Se você sente que está representando a Deus. Um abraço, Gilberto. Deus abençoe. Se você sente que vai representar, que Deus te chamou para aquilo, vai, porque Ele vai garantir a tua estadia lá. E você vai sair de lá e vai continuar com o Evangelho, fazendo a obra do Senhor. Mas quantos que foram para lá, já morreram espiritualmente e não faz mais nada e nem se ouve falar dessa pessoa. E Deus permite, às vezes, o nome da gente ser badalado para que as pessoas creiam, porque muitos creem através do nome badalado, nem é pela unção. Muitos creem quando vê a pandemia, muitos creem quando vê aí as coisas se apertando. Mas são coisas que eu sei que alguns vão me jogar pedras, outros vão apoiar, mas eu não me preocupo muito com isso não. Eu me preocupo com falar o que está escrito na palavra de Deus. Será que há tempo mesmo de nós estarmos brincando? Que mudança eu vou fazer? Eu pelo menos estou aqui, dizendo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele liberta, ele abate, ele exalta, ele mata, ele ressuscita. Deus, ele é fiel. Está tudo escrito aqui na Bíblia. Está tudo escrito. Então, eu procuro fazer o que a Bíblia manda. Eu procuro. E eu preciso muito de mudança. Eu não estou ainda, nem cheguei, nem a pontinha do dedo da boa vontade de Deus. Imagine a agradável e a perfeita. Agora, eu dizer que eu não conheço a palavra de Deus, conheço sim. Como eu conheço. Conheço, confio, tenho fé. Né? Hoje
uma bênção, uma abençoada irmã estava falando comigo assim, eu já pedi tanto a Deus para Ele resolver tal propósito e até agora nada, e tem piorado cada vez mais. Eu disse a ela, quando a gente pede algo a Deus, a gente descansa, a gente confia, a gente espera, o Senhor vai agir. Agora, quando o Senhor agir, também não reclama, porque quando o Senhor pega pela orelha, viu, um modo simbólico de falar, quando Ele, que nem nossa mãe nos pegava, assim, então um exemplo, um modo de falar, né? A minha mãe me pegava pela orelha, me dava beliscão, minha mãe é uma bênção. Então, quando Deus também fazia a obra, não reclama, não murmura, porque é por isso que temos que ter confiança, sabermos o que estamos falando. Qual a tua chamada? É para o templo, para ensinar? Vai ensinar. É para aprender? Vai para o templo aprender, vai lá tomar a ceia. Todo mês tomar ceia. Também não está escrito isso, mas são costumes de algumas denominações. E tem que tomar ceia todo mês. Não está escrito não, viu, irmãos? Se quiser procurar na Bíblia, se você achar, por favor, me corrija. Mas você não vai achar não. A Bíblia manda que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Amemos uns aos outros. Aprendemos isso sim no templo. Mas esses que não puderem ir para o templo, vai fazer o que agora? Se você estiver focado no templo, idolatrando o templo, idolatrando o seu pastor, seu líder, seu líder religioso, independente que ele seja, como é que vai ficar agora na pandemia? Isso é coisa piorar. Como é que você vai fazer? Desviar? Não. É por isso que você tem que estar sempre ligada. Aonde Jesus está, eu quero estar. Jesus está onde? Pelo Espírito Santo. Está na tua vida, não está? Pronto. Se Jesus está na tua vida pelo Espírito Santo, eu tenho um Deus comigo. Então, eu vou arrumar um meio. Eu não vou usar a internet, as redes sociais, só para fazer amizade. Eu tenho que usar as redes sociais também para poder dizer que Jesus salva. Que Jesus liberta do vício. Seja lá qual for esse vício, e você não conseguiu ainda escapar ou vencer. Portanto, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu posso como a mim mesmo. Sempre é bom ir para o templo, reunir, unidos e reunidos no nome de Jesus, para podermos orarmos, não é? Para podermos buscarmos. Era tão diferente, né, irmãos? Quando Jesus estava na terra, né? As reuniões eram ensinamentos, né? Podia ter orações, né? Mas foi rasgado o véu do templo. Abriu as portas para todos. Então, precisava continuar agora o ensinamento para aqueles que não conheciam o poder da palavra e do nome do Senhor Jesus. Rasgou-se o véu, abriu-se. Todos nós conseguimos, aqueles que conseguiram, né, entrar através da oração, através da intercessão, através de buscar. Então, de buscar a Deus. Então, como você vai estar no templo? O que seria o templo hoje? O templo hoje seria o ensinamento, a intercessão, a oração, o buscar a presença de Deus e sempre intercedendo uns pelos outros e orando por todos, as autoridades eclesiásticas, militares, políticas, buscando sempre o que é bom, agradar a Deus de alguma forma. Mas hoje, em alguns a gente vê assim, vamos ouvir a irmã fulana, só porque a irmã canta bem. Mas lá no fundo, tem uma senhorinha, veinha,
não sabe falar direito, ela não tem oportunidade. Aliás, ela já nem quer mais porque nunca foi dada uma oportunidade. Tem um senhorinho, né, que está ali orando, intercedendo pelo líder, aquela que está à frente ali dos trabalhos naquela noite, hoje como é um domingo, mas ela nunca teve oportunidade, aliás, nunca é vista. E aquele ou aquela que o dia todo, né, nos pensamentos, quem sabe, né, vendo que não agrada a Deus, e nem queria oportunidade, mas só porque tem uma voz bonita, tem que cantar. Vamos ouvir a cantora, vamos ouvir o cantor, gente. Eu não queria, irmãos, eu não queria nem cantar, porque eu tô com um problema na garganta, mas, né, eu vou cantar assim mesmo. Lixo, você é um lixo. Deus não precisa de você e não pode cantar, isso não é humildade. É por isso que o templo, eu falo hoje, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, o templo é você. Vá, se dedica a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então a visão hoje é uma visão carnal. Entendeu? E quando é assim, aquela oração bonita, para que o povo saiba que ele ou ela sabe orar, e não oração contrita a Deus. Eu estou falando coisas, experiências, não estou aqui julgando ninguém não. É a experiência onde eu já passei, eu sei como é. Tá bom? Talvez no seu não seja assim, talvez na sua denominação, na sua congregação não seja assim, né? Houve todos, né? Tanto o preto como o branco, como o pobre, como o rico, como e dá o dízimo alto, devolve o dízimo pequeno, aquele que não devolve. Tudo vai de cada lugar. E a gente tem que respeitar cada um do seu jeito de ser. Não concordo com algumas coisas, né? Mas respeito. Então, o que nós vamos fazer mesmo no templo? Você pode ir orar, buscar Deus, reunir os irmãos para interceder. Eu fui muito falado negativamente pela minoria, porque eu não aceitava irreverência dentro do templo. 21 anos eu tomei conta de gente, durante 21 anos ou mais. Mais de 20 templos eu passei. Então eu não aceitava, ou é ou não é para Jesus Cristo, ou não é um culto de adoração a Deus, ou não é um culto de adoração ao Todo-Poderoso. Eu não aceitava se não fosse. Ou eu dou ou não dou, a responsabilidade aí é minha. Eu, como líder, estou na frente, a responsabilidade do sacrifício, apresentei os nossos corpos em sacrifício vivo. Então eu tenho que deixar o Espírito Santo, me guiar, para que eu possa fazer o que é certo, para que eu não faça a coisa errada, para eu dar o melhor para Deus. Ou já pensou, eu já preciso tanto consertar a minha vida, e ainda uma coisa que eu tenho oportunidade para apresentar a Deus, um culto de sacrifício vivo, nossos corpos a Deus, e eu deixar de qualquer jeito, conversinha paralela, né? Como sempre dizem, né, um ditado, falar de Avon, de Natura, falar de batendo papo, contar como foi o dia, fofocando. Não, minha filha, não é comigo não. Comigo, para pastorear, para estar à frente de um templo, ou você é ou você não é. Claro, tendo cuidado daquelas ovelhas que são mais fracas, que precisam de ajuda. Claro, tudo a gente vê, a gente separa tudo isso. Então, é isso que eu falo. Sabe por que você está salva? Você está salvo porque vai para a igreja. Você vai para o templo.
Sai todo mundo da igreja lá, do templo ou da igreja, deixa a porta aberta. Deixa o som lá, deixa tudo lá para ver se o ladrão não entra e rouba. O ladrão entra e rouba. Cadê Deus lá para defender? Não. A gente tem que vigiar sim, deixar as portas fechadas. Temos que deixar, se possível, câmaras vigilantes, o que for, para que ninguém adentre, né, e venham a furtar. Os aparelhos, como eu já fui, várias vezes ligaram para mim para eu ir buscar aparelhos de congregações onde roubaram lá. E cadê Deus? Não estava lá dentro? Deus está em você. Quando você posa os seus pés no templo, o Espírito Santo ele entra com você. Ele está com você ali. Então ali, através de outro que está também, vai começando uma chama a acender, a outra chama acendendo, e vai ali, faz um fogaréu espiritual de Deus, e ali o nome do Senhor é glorificado. Desde quando você dê lugar, desde quando você está à frente, você peça reverência. Você peça que os irmãos, as irmãs, né, e todos que estão ali, estejam reverenciando o trabalhar de Deus. Aí sim, aí é o verdadeiro templo, aonde você vai para adorar a Deus. Jesus ensinava no templo, Lucas 19, ele ensinava no templo. Estavam fazendo lá, ouviu de salteadores no templo. Jesus estava vivo ainda. Ó, quão bom e quão suave quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente usa isso aqui para hoje? Davi, aquele templo era um templo de adoração, tinha os sacerdotes. Hoje, nós temos o Espírito Santo. Nós somos chamados de templo do Espírito Santo, casa de Deus. Tudo que eu estou falando com você, eu não chego nem aos pés. Mas eu vou chegar lá. E não posso te ensinar errado só porque eu não estou bem como eu deveria estar, ou como Deus gostaria que eu estivesse. Mas será que você também está bem? Ou queremos ajudar um ou outro? Eu te ajudo, tu me ajuda. Eu estou falando a verdade. Quer vencer? Usa a tua fé. Quer vencer? Usa a autoridade do nome de Jesus que Deus te deu. Quer vencer? Seja um cristão fiel. Não estou falando de denominação, estou falando de cristão fiel a Deus. Repito, eu vou chegar lá ainda. Mas eu sei o que eu estou falando, porque é assim que nós vamos conseguir. Acreditando que Deus vai operar, que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida. E Deus vai mudar o quadro. Agora, pedi, dá-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abri-se-vos-á, desde quando você e eu tenha fé e esperar, pois, no Senhor. A esperança no Senhor é a única forma que nós temos de acreditar que Deus, em Cristo, pelo Espírito Santo, Ele está em nossas vidas e Ele ainda ordena tudo, é através da fé, do poder da fé. Amados irmãos, mais uma vez eu quero vos dizer, e Satanás, derrotado pelo sangue de Jesus, lá na cruz do Calvário, ele não tem poder, ele tem força. E ele só vai até onde Deus determina, onde o Pai Celestial determina. Ele não vai além do que o Pai permita. Então tudo aquilo que o Pai permite, ele faz. Se o Pai não permitir, ele não faz. Então vamos aqui analisar uma coisa. Quando morre alguém da nossa família, permissão de Deus. A morte e a vida está nas mãos do Senhor. Agora, o próprio Deus também fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. Se disse é para ficar em casa, então ficar em casa, só saio
na necessidade. Deus vai garantir. Há uma necessidade, eu preciso vender uma laranja, eu preciso vender algumas coisas. Sou informal, não é o meu caso. Sou aposentado. Trabalhei 32 anos na minha vida, passei aposentado hoje, com 54 anos. Visão não está boa, mas já foi pior. Problemas que me atingem, tenho. Ganhei tudo aí nesses 32 anos de vida, de luta, de batalha. E eu glorifico a Deus porque eu venci. Estou com 54. Se Jesus não arrebatar a igreja até lá, ainda dá para mim falar muito de Jesus. Não sei que ele me leve. Mas, amados, onde eu quero chegar é que você tem condições, você pode vencer. Eu não estou falando de religião, não estou falando de cristão, como alguns dizem, crente, católico. Um dia desse uma senhora chegou para mim, amiga, né? Eu conheço tenho um pouco de intimidade. Você agora é crente? Disse, eu sempre fui um crente, um servo de Deus. Mas as pessoas confundem muito. O católico também, ele é um crente. Ele crê em Jesus. O espírita também é um crente, ele crê em Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se é uma coisa que nós não devemos entrar na vida de um ou outro, é sobre religião, futebol e política. Vida sentimental também. Quando alguém pergunta da minha vida, sempre eu vou dizer a mesma coisa. Está tudo bem, graças a Deus. Como vai tua mulher? Vai bem. Como vai teus filhos? Vai bem, tudo bem. Vai tudo bem. Não adianta. Você não vai arrancar nada de mim. Vá descobrir como está a minha vida, se é que interessa isso. Vá lá descobrir. Porque se depender de mim, você não vai saber nada. Só vai saber que está tudo bem. Não interessa a tua vida pessoal. Não interessa a sua vida conjugal a ninguém. É você, Deus e sua esposa, seu esposo, seus filhos. Não adianta sua vida familiar. Não vá comentar, não vá pedir conselho. Vá orar. Se você não ora, se você reza, reza. Faça o que você quiser. Desde quando dirija-se ao Pai. Porque a palavra rezar e orar, para mim não quer dizer nada. Desde quando você dirija-se ao Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo que está na sua vida, Ele fará. Então você tem capacidade. Deus é contigo. Deus é na tua vida. Tenta para ver. Não tem coragem. Né? Às vezes, né, falta coragem. Está focado só na igreja. Nunca mais vou para a igreja, por isso que as coisas estão acontecendo. Não é não. Não é porque eu nunca mais vou para a igreja, não. Talvez é porque você está largando a igreja, largando seu marido para ir para a igreja. Em casa, assistindo futebol. Às vezes você não quer dar nem um tempo com ele, porque eu tenho que ir para a igreja. Você tem que ir para Deus. Cuidar da sua vida, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. E quando der tempo, pedir a ele, pedir a ela, conversar os dois, concordância, e aí sim, você vai para o templo, receber o ensinamento e orar pela sua família e pelos seus vizinhos e por todos aqueles que a Bíblia manda. Portanto, meus amados irmãos, nome de pastor, título de lideranças religiosas, seja ela de qual for a denominação, não vai levar a nada. Pior, a responsabilidade será bem maior pelo título que você se intitulou ou que alguém molhou sua cabeça e lhe disse, você agora é pastor. Eu já recebi esse óleo, tem foto, tem um vídeo, mas eu continuo como um presbítero da igreja, sou um presbítero, já tive a função de pastor, já pastoreei, mas sou presbítero. Até porque na igreja, na Bíblia, não fala sobre função ou não fala sobre pastor como uma função ou um título, e sim uma função. Existem os presbíteros, os moderadores, os anciões, que era bem antigo, o bispo também é bíblico, mas pastor não.
mas a função pastoral, a função evangelística, o doutor, eles ensinam e Deus chama para o ensinamento. E aí? Estou sendo muito duro? Não estou aqui, aleluia, glória a Deus, falando línguas estranhas, né? Aí talvez não esteja incomodando. Você não vai ver isso porque não precisa. Eu não falo línguas estranhas, eu sou tomado pelo Espírito Santo e ele conduz na minha língua algumas palavras na língua dos anjos. Mas eu puder me controlar, eu me controlo. Então, Jesus ensinava no templo. Hoje, nós vemos totalmente diferente o que acontece nos templos. Faça análise e veja se realmente hoje, nos templos, não agravando a todos, acontece o que a palavra de Deus manda acontecer. Faça análise. Você vai cultuar a Deus. Você vai prestar um culto a Deus. É um conselho. Um conselho de irmão, amigo. Se apegue mais a Deus. E não idolatre a templo e não idolatre a líderes. Deus vai mudar a tua vida. E não deixe de buscar ao Senhor. Seja no templo, seja em tua casa, seja onde estiver. Grande beijo, fique com Deus, até a próxima.